Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nessa noite, eu vou estar falando aqui da passagem que o Senhor Jesus me deu, que se encontra no segundo livro de Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. E é uma passagem que vai nos dizer o que está acontecendo realmente dentro de muitas igrejas, dentro de vários ministérios. E isso tem acabado com muitos ministérios, tem acabado com as igrejas, né? E tem ocorrendo discussões, ocorrendo certo desentendimento entre os irmãos, né? Eu vou ler a palavra, em seguida vou estar passando o entendimento que o Espírito Santo de Deus me deu, porque quem nos revela a palavra é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E eu vou estar passando aquilo que ele me deu entendimento, pela misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Diz assim, Paulo escreve a Timóteo: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes, a tempo e fora de tempo, redarquas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E esse tempo que nós temos aqui agora, né, que Deus nos permitiu estar aqui nesse momento, eu, pela misericórdia, fazendo esse vídeo, e você que está ouvindo esta palavra, pela misericórdia de Deus, tenha certeza que não é em vão, porque quando fazemos as coisas para Deus, guiado pelo Espírito de Deus, nada é em vão, tudo é um propósito, porque a palavra de Deus, ela vai cumprir a vontade do Senhor. Ela vai fazer aquilo que lhe apraz. E se você está ouvindo esta palavra, é porque Deus quer falar com você. E também falar comigo. Porque, né, antes de ela passar para você, o Espírito Santo passou para mim, e eu li, eu adquiri essa palavra, tomei a posse dessa palavra, né, em nome do Senhor Jesus. Paulo diz a Timóteo que é para ele pregar a palavra em tempo e fora de tempo. O que quer dizer em tempo e fora de tempo? Ele está dizendo: Timóteo, pregue a palavra no momento bom e no momento ruim. Timóteo, pregue a palavra, podendo ou não podendo pregar, pregue a palavra. E é o que está acontecendo hoje, que vemos no mundo, né? O tanto dessas perseguições ao Evangelho, essas perseguições aos nossos irmãos, aos nossos missionários, aos nossos pastores, que vem acontecendo ao longo do tempo, né? No exterior. São missionários mortos, cristãos sendo esquartejados, mortos a tiro, a facadas, sendo atormentados, sendo massacrados, sendo queimados, apanhando.
Enquanto aqui no Brasil a gente tem a liberdade ainda, porque a Bíblia diz que virá um tempo que a palavra não vai poder mais ser pregada em lugar algum. E vai chegar um tempo no Brasil que não poderemos mais falar da palavra de Deus. E hoje temos que aproveitar essa oportunidade que temos para pregar a palavra. E temos a oportunidade de subirmos em bancos de praça e pregar a palavra de Deus, de pregarmos a palavra na rua, de colocarmos uma caixa na esquina de nossa casa e falarmos do amor de Deus. Levar a palavra de Deus, perdão, para quem necessita, para quem precisa. Porque Deus não nos tirou do mundo para vivermos conforme andávamos antes. Deus nos tirou do lamaçal do pecado para nós vivermos da mesma maneira dentro de sua casa. Deus nos tirou do lamaçal do pecado para nós resgatarmos aqueles que ainda lá estão, para levarmos a palavra do Senhor àqueles que ainda estão no lamaçal, aqueles que ainda não tiveram entendimento, e muitas das vezes Satanás tem prendido para que ele não venha ouvir a voz do Senhor. O Senhor nos chamou para nos enviar a um povo, alguém que necessita ouvir uma palavra, necessita ouvir do amor de Deus. Pregarmos a palavra em tempo e fora de tempo. Aleluia, glória a Deus. E como ele diz aqui no versículo 3, que diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E é isso que vem acontecendo hoje nas igrejas. Pessoas inventando, eu não sei de onde tiram, não sei base bíblica onde que tem. Quer dizer, não tem base bíblica, porque eu não sei de onde as pessoas tiram essas teologias, essas invenções, essas palavras que não estão escritas no livro aqui, não estão escritas na palavra de Deus, e começam a implantar dentro das igrejas coisas que não estão de acordo com o mandamento do nosso Senhor. Coisas que estão fazendo a igreja sofrer, que estão escandalizando o Evangelho. Como a gente pode ver tanta coisa acontecendo na casa do Senhor. É tanta gente brigando por cadeira. É tanta gente inventando uma teologia da prosperidade que não existe. E que estão adquirindo para si um evangelho que não existe. Irmãos, vamos entender bem a diferença entre ser rico e ser próspero. Há uma diferença muito grande. Eu sei que o Senhor Jesus, Deus, tem poder para todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Não estou dizendo aqui que Ele não pode fazer. Sim, Ele pode, Ele tem o poder para fazer. Mas eu quero deixar bem claro que o que estão falando sobre prosperidade é um erro, não está dentro da palavra de Deus. A prosperidade é
você ter aquilo que é suficiente para você se manter. Não lhe falta nada. Não que você tenha para esbanjar, ou como dizem, para ostentar. Não, mas não lhe falta. Você tem um arroz, você tem um feijão, você tem uma farinha, você tem uma carne para você comer. É você fazer as compras do mês e aquelas compras durarem. Prosperidade. Não é você ter uma conta gorda, recheada, a qual você pode esbanjar, a qual você pode emprestar dinheiro para todo mundo, a qual você pode ter um carro maravilhoso do ano, um carro de marca, um carro importado. Não que ele seja pecado, de jeito, maneira. Mas a verdade ela tem que ser pregada, a verdade ela tem que ser falada, a verdade ela tem que ser dita, irmão. Enquanto muitos estão se preocupando com a prosperidade, com o financeiro, com as coisas dessa terra, estão pessoas morrendo, perecendo, pessoas que estão deixando de ouvir o evangelho, porque tem gente preocupada com si mesmo, preocupada com o seu exterior, preocupada em ter uma casa maravilhosa, em ter um carro do ano, em ganhar dinheiro. E as almas estão perecendo. Pessoas criando evangelhos que não existem. Pessoas querendo ser maiores do que outras. Como eu já disse, brigas ministeriais, brigas por causa de uma cadeira, por causa de um cargo. Isso não é igreja de Deus, isso não é evangelho. Não é evangelho. Desculpa, mas não é evangelho. Irmãos, almas estão perecendo. Se você for nos hospitais, quantas pessoas necessitam de uma oração? Gritando por socorro, por ajuda. Nos presídios, moradores de rua esquecem dos idosos, esquecem dos orfanatos, esquecem as casas que acolhem essas pessoas que estão na rua, que não têm aonde morar. O evangelho é para todos, irmãos. A Bíblia, o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O evangelho é para todos, é para ser pregado a toda a criatura. E quem deveria estar pregando a palavra, quem deveria estar falando da palavra, está se preocupando consigo mesmo, está querendo os bens materiais em primeiro lugar. Mas a palavra do Senhor diz que devemos primeiramente buscar o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele não diz que primeiro devemos nos suprir nessa terra, que devemos ter o melhor dessa terra e depois buscar o reino. Não, ele nos diz: olha, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as coisas que tu precisar, aquilo que for necessário para te manter, necessário para você viver, para a tua família comer, para você comer, eu vou prover na tua vida. É isso que o evangelho diz. E tem muita gente distorcendo isso, distorcendo a palavra de Deus, inventando moda. Essa é a verdade. E através desses comichões nos ouvidos, estão desviando muitos da fé. Se você for olhar na internet, o que tem de conteúdo, irmão, irmã, servo e serva de Deus,
o que tem de cada conteúdo que não sei como uma pessoa consegue pregar, falar daquilo. Quantas heresias, quanta falta de sabedoria, quanta gente pregando e falando do que não sabe. O foco do reino de Deus são almas. Almas perecem todos os dias. E o que nós, eu digo nós, o que nós temos feito para que essas almas venham ser resgatadas? O que nós estamos fazendo para revelar e mostrar o caminho que é Jesus para essas vidas? Uma coisa eu sei, o tempo está se findando, está se acabando, e a igreja está parada, está estagnada. Cadê os evangelistas? Cadê as evangelizações? Cadê os cultos ao ar livre, irmãos? Eu sou do Rio de Janeiro e é muito difícil a gente ver um culto ao ar livre. Agora, campanha para a área financeira é o que mais tem. Agora, o evangelismo, onde está? São poucos. A busca pelo Espírito Santo, onde está? Culto do avivamento, onde está? Porque a igreja precisa de um avivamento. Eu não estou dizendo um avivamento meia boca, estou dizendo um avivamento genuíno, verdadeiro, um avivamento que aconteceu em Atos capítulo 2. Eu estou falando do verdadeiro, genuíno Pentecostes. Porque assim, quando eles receberam o Espírito Santo, quando houve o Pentecoste, houve uma mudança em todos que ali estavam, aquelas 120 pessoas. E quando Pedro saiu, que disseram, estão embriagados, já são 9 da manhã, ainda são as 9 da manhã, estão todos embriagados. E Pedro diz: irmãos, varões israelitas, nós não estamos embriagados, não bebemos vinhos a essa hora da manhã, não, de jeito maneira. Mas o que vocês estão contemplando, o que vocês estão vendo, é a promessa que foi dita lá pelo profeta Joel. É o que está se cumprindo hoje, onde o Senhor ele disse que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E quando Pedro saiu ali para discursar, quando Pedro saiu ali verdadeiramente para pregar a palavra, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. E aonde está esse avivamento? Porque quando há avivamento verdadeiro e genuíno, há mudança. O governo, ele é movimentado. A localidade onde houve o avivamento, ela é mudada. O quadro é revertido. Cadê o avivamento, o verdadeiro? Onde está esse avivamento?